eu acho que a gente tem que continuar a discutir um tema lamentável, sério, e que aconteceu na semana passada, um episódio terrível, que foi o episódio de racismo e que vitimou o João Alberto, em Porto Alegre, assassinado numa loja do Carrefour. Eu fico aqui pensando o seguinte, nós temos um problema no Brasil chamado racismo. Não adianta dizer que não existe, nós vamos falar sobre isso. Nós temos um problema que decorre do racismo, que é uma segregação, né? Pelo racismo, você tem uma segregação. E pela segregação, você tem uma diferença entre brancos e negros que perdura, que persiste. E que dá aos brancos oportunidades, que nega aos negros. E com isso você perpetua a segregação, você estimula o racismo e você tem que sair dessa cilada. O Laurentino Gomes, que escreveu um livro Escravidão, fala na necessidade da gente fazer no Brasil a segunda abolição. Nós fizemos a primeira abolição, ela acabou com a escravidão, mas nós não fizemos a segunda abolição, que é a inclusão dos negros numa sociedade indiscutivelmente multirracial e que dê a todos oportunidades iguais. Que não dá. As estatísticas são acachapantes. Vai ver o número de engenheiros, vai ver o número de médicos, vai ver o número de advogados, vai ver o número de dentistas brancos e negros, e você vai ver que é absolutamente desproporcional a presença na sociedade. Número de executivos negros nas maiores empresas, números de dirigentes no topo da carreira nas empresas. É acachapante. Você vai dizer, é acaso? Não, acaso não é. Agora, toda vez que a gente minimiza o problema, toda vez que a gente tenta colocar o problema do racismo debaixo de não, é um problema social decorrente da diferença de renda. Não há uma discriminação porque são negros, há uma discriminação porque são pobres. Aí a gente esconde tudo e começa o diagnóstico errado, você chega à conclusão errada e tal. Mas o que me chamou a atenção nesse episódio é um conjunto de coisas. Vamos imaginar que um brasileiro negro tivesse sido morto numa loja do Carrefour em Paris, Felipe Bueno. Ok. O que teria falado e dito o presidente da República? Nada. Vamos imaginar que um brasileiro negro tivesse sido morto numa loja do Carrefour ou outra loja, nos Estados Unidos. O que teria dito o presidente brasileiro sobre isso? Nada. Vamos imaginar que um americano negro tivesse sido morto na loja do Carrefour em Porto Alegre. O que diria o governo americano sobre isso? Nada? Será que nada? O que diria o presidente francês se tivesse morrido um cidadão francês negro numa loja brasileira, não do Carrefour, brasileira, no Brasil? Nada. Não é de espantar que, se nessas circunstâncias o presidente brasileiro se manifestasse, o presidente americano se manifestasse, o presidente francês se manifestasse, sendo a morte ocorrida no Brasil, o presidente brasileiro se manifestasse? De alguma maneira, não contra as manifestações anti-racismo, mas sobre o episódio em si, chamando a família, indo a Porto Alegre, visitando a família, algum gesto. Por que não houve? E aí fica uma questão. Vamos imaginar também que não fosse um negro, fosse um branco. Não haveria uma discussão a ser feita de qualquer maneira? Quer dizer, há uma discussão que é a seguinte: existe uma loja, existe uma rede multinacional e que entende que alguém que produz algum tipo de agressão, seja qual tenha sido essa agressão, obviamente não foi armada, obviamente não tinha faca, não tinha nada, algum tipo de ameaça de algum tipo, merece ser espancado até a morte. E isso aconteceu no Brasil. Quer dizer, não caberia uma discussão do presidente da República sobre a qualidade do recrutamento das empresas de segurança? Não caberia
a Câmara e o Senado e o presidente estarem discutindo uma maneira de rever todas as políticas de contratação de empresas de segurança, porque essas empresas de segurança são contratadas para dar segurança às pessoas, não para atacá-las. Mas aí você tem um elemento a mais, que é o elemento racial. É indiscutível que tem um elemento racial. Ele é negro. George Floyd é negro. Tem gente que diz que o George Floyd não foi morto porque é negro. Aí vem aquela discussão bizarra. Ele foi morto e ele é negro. Ele foi morto e ele não é branco. A mesma coisa aconteceu com João Alberto. Ele foi morto e ele é negro. Negar o racismo é negar o nosso, talvez, maior desafio social hoje no Brasil. Desafio que nós temos em comuns para brancos e negros, sim, saneamento, educação, saúde, mas que atinge mais os negros do que os brancos. E nós vamos ignorar que isso é uma realidade? E quando acontece um episódio como esse, que a gente vai tomar como um episódio isolado, que a gente prefere aceitar como um episódio isolado, porque dá mais conforto para a gente falar que isso é um episódio isolado, de 2 despreparados seguranças, um PM, fazendo segurança irregular. Então o Carrefour, que é uma loja, uma rede internacional, cotada em bolsa, com executivos de vários países, que se pronunciou sobre o episódio, tinha na sua rede de fornecedores um fornecedor cuja política aceita esse tipo de coisa. Não. O fornecedor não aceita essa política. Bom, e por que isso aconteceu? Cadê o preparo dessa gente? Mas o meu ponto central é a falta de solidariedade chocante do presidente da República, que veio a público para lamentar o vandalismo. E aí tem uma questão que eu queria destacar. Toda vez que a gente está se manifestando e coloca um mas no meio da frase, a gente comete, não é um erro, mas a gente expõe o nosso lado. Por exemplo, você diz assim, 2 frases separadas, né? Eu sou a favor da saúde e eu estou preocupado com a economia. Na Covid isso ficou muito claro. Se você constrói a frase, é importante cuidar da saúde, mas não podemos descuidar da economia, você está dizendo uma coisa que é o contrário de é importante cuidar da economia, mas não podemos descuidar da saúde. Não é a mesma frase. São 2 ideias semelhantes, mas envolve uma certa subordinação. Eu cuido da saúde, mas não posso descuidar da economia. E essa é a frase que o presidente constrói. Neste episódio, existiu uma agressão inaceitável, mas não podemos tolerar o vandalismo. No fundo, é esse que está o tom do discurso do presidente da República. Quer dizer, quando você subordina um ponto de discussão ao outro, você está dizendo qual é a sua prioridade. Ou pelo menos dá a entender para quem está ouvindo. Quer dizer, esse é o recado que o presidente está passando. Ele estava mais preocupado com os atos que ele entende que foram de vandalismo, absolutamente pontuais, de uma meia dúzia de pessoas. E, no entanto, nós não podemos falar em atos pontuais de uma meia dúzia de pessoas nas manifestações racistas que a gente vê no Brasil a todo instante, verbais e físicas, chegando à morte, à eliminação de alguém. Então, faltou nesse episódio algo que a gente tenta resolver do jeito fácil. A gente faz leis. A gente faz leis, por exemplo, do feminicídio. Bacana, importante. Mas e a cultura que evita o feminicídio? Porque a lei antifeminicídio simplesmente coloca na cadeia aquele que cometeu o crime. Mas já cometeu o crime? A gente precisa ter uma sociedade onde isso seja desde o começo, desde que a criança nasce, ela precisa aprender como lidar com as coisas. A mulher não pertence ao homem. Como lidar com isso? Não adianta aceitar isso como um dado cultural, isso é patético. Nós precisamos combater esse dado cultural, entre aspas, dado cultural. Como combater o racismo? Com políticas de inclusão, entre elas cotas, para que
a gente deixe de ter, por exemplo, 90% de médicos, 80% de médicos brancos e passe a ter menos, 50, 60, 40, não importa. Isso é fundamental. Para isso as cotas. Aí tem gente que se insurge contra as cotas. Então, as políticas de reaproximação ou de uma tentativa de aproximação da sociedade acabam reforçando a segregação e o racismo que precisam ser combatidos. De forma que, se as autoridades não derem o exemplo, se a gente não trabalhar isso na base da educação e do exemplo, a gente está frito. E aí, o exemplo que o presidente da República deu é lamentável. Uma certa indiferença, que ele não é a primeira vez que ele demonstra contra os mortos da Covid. Não, eu realmente sou solidário, mas, sempre tem um mas. A queimada na Amazônia. É como se as coisas não existissem. E o racismo no Brasil não é uma coisa que tem a ver com o governo dele. Né? Ele pode dizer, não, a queimada da Amazônia estão querendo destruir o meu governo. Mas o que tem a ver o racismo com o governo dele? Mas na hora em que ele não se manifesta, na hora em que ele não se coloca, na hora em que ele não demonstra solidariedade, ele está chamando para ele. Então eu acho que essa é uma discussão permanente que a gente tem que fazer aqui. Queria trazer esse ponto, porque não podemos encerrar esse capítulo dizendo assim, não, João Alberto esquece. Vamos deixar para trás, é um fato isolado de 2 seguranças, etc. Não, isso é inaceitável. Agora, mais inaceitável, tão inaceitável quanto a morte é a indiferença. A indiferença, e a indiferença ao que eu me refiro é das autoridades, sobretudo do presidente da República. Faltou empatia, faltou cuidado, faltou atenção, faltou demonstrar uma preocupação com um brasileiro negro, que é parte de um conjunto da sociedade que vive e enfrenta uma discriminação e que eu tenho absoluta certeza que se tivesse acontecido na França, ele chamaria atenção até para dar um puxão de orelha no Macron. Então quer dizer que o azar do João Beto foi estar em Porto Alegre e não em Paris? Estranho isso, né? O presidente se preocuparia se estivesse em Paris, o João Beto, se estivesse em Nova York, se estivesse em Berlim, mas em Porto Alegre não? Eu acho que isso é importante a gente pensar.